Olá, eu sou o professor Carlos Bonafé e essa é a segunda parte do curso de metabolismo. Primeiramente, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Vamos abordar o metabolismo fisiologicamente, falando do funcionamento do organismo e dos órgãos e de maneira dinâmica, para motivar o aprendizado de cada via metabólica. E chegando nelas, nós vamos nos aprofundar bastante em vários aspectos. Ao contrário da maioria dos cursos de metabolismo, nós vamos discutir e mostrar as estruturas das moléculas envolvidas, o que pode levar à impressão de que se trata de um aprofundamento químico exagerado e desnecessário. A ideia de usar o modelo poligonal é tirar o caráter árido que normalmente ocorre quando se mostra as estruturas químicas de maneira convencional. Como são pouquíssimos grupos necessários para essa representação, três principais, que são a hidroxila, carbonila e carboxila, é muito fácil dominar essa nova representação. Bom, no entanto, é importante assistir às apresentações sugeridas na lista desse curso de metabolismo que aparece no YouTube. Então vamos adiante. No metabolismo, as vias podem ser classificadas como vias metabólicas degradativas e sintéticas. As degradativas são chamadas de catabolismo e visam a obtenção de energia e também de moléculas menores para utilização, às vezes, em vias biosintéticas. As vias sintéticas são denominadas anabolismo e elas se referem a vias de síntese de macromoléculas. Interessante que, de modo geral, as vias catabólicas são convergentes e as anabólicas são vias divergentes. Significando o quê? Significando que, geralmente, muitas diferentes biomoléculas são degradadas a poucas diferentes estruturas. E estas poucas estruturas dão origem a muitas outras diferentes biomoléculas. Vimos a via glicolítica, que é uma via catabólica. Agora vamos estudar mais detalhadamente essa via. Enfatizamos que o cérebro necessita de glicose e oxigênio para sua alta demanda energética. O metabolismo completo da glicose consome oxigênio, levando a CO2 e água, com liberação de muita energia. Observando mais de perto, vemos que esse processo ocorre em três etapas bem distintas, sem consumo de oxigênio na etapa inicial. A primeira etapa consiste em uma série de reações a partir da glicose que resulta na formação de duas moléculas de piruvato. O piruvato é uma estrutura de 3 carbonos formados a partir da molécula de 6 carbonos, a glicose. Esse processo é chamado de glicólise, sendo glicose é lise e quebra. E também é chamado de via glicolítica. A série de reações que ocorre nessa via leva à produção de duas moléculas de ATP a partir de ADP e fosfato. Essa produção de energia é muito baixa, é cerca de 15 vezes menor que a degradação completa da glicose. Essa etapa ocorre no citossol. As outras duas etapas acontecem na mitocôndria e dependem do oxigênio, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Por que ocorre dessa maneira? Uma parte anaeróbica sem oxigênio e outra aeróbica com oxigênio. Mais adiante abordaremos melhor essa questão. Não falaremos de via glicolítica na ordem das reações que ocorrem do início ao fim da via. O que faremos é colocar uma ordem lógica de raciocínio e isso facilitará a compreensão da via como um todo. Um bom domínio sobre a via glicolítica ajuda muito a compreendermos também outras vias e o metabolismo de maneira geral.
Vamos primeiro olhar mais de perto essa nova molécula formada pela glicólise, o piruvato. Observamos que se trata de um composto que tem um grupamento ácido. Um esclarecimento: esse composto também pode ser chamado de ácido pirúvico. É como o ácido acético, que pode ser chamado de acetato. Rigorosamente, acetato diz respeito à forma ionizada e ácido acético à forma molecular. Essa nomenclatura ocorre em muitas moléculas e vamos dar preferência ao nome como forma ionizada, como piruvato, acetato, glicerato, que acabamos de ver, e assim vai. Voltando à degradação da glicose, dada a relativamente pouca energia liberada nessa etapa, uma conclusão que se pode ter nessa altura é que a maior parte da energia contida na glicose permanece nas moléculas de piruvato. Vamos agora imaginar uma situação de privação de oxigênio em um tecido. As etapas subsequentes da glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que são dependentes de oxigênio, não funcionariam. Podemos produzir energia em tal situação através da glicólise? Bem, observando o metabolismo de vários tecidos, verificou-se que o músculo, quando executa atividade intensa, utiliza esse processo e que se denominou glicólise anaeróbica. Esse é um recurso que o músculo lança mão porque a quantidade de oxigênio que chega é muitas vezes insuficiente. A glicólise anaeróbica também ocorre nas hemácias, as células vermelhas do sangue. Nesse caso, esse metabolismo é obrigatório, pois as hemácias não têm mitocôndrias. Chama a atenção que tanto no músculo quanto nas hemácias, o produto final desse processo não é o piruvato, mas sim o lactato. Observando o lactato, nota-se que também tem 3 carbonos e tem estrutura muito parecida ao piruvato. Ao invés do grupamento cetona, apresenta hidroxila no segundo carbono. Nota-se que, quimicamente, a adição de hidrogênios ao piruvato, na posição do segundo carbono, leva à formação de lactato. A adição de hidrogênios corresponde a processo de redução. E é exatamente isso que ocorre na glicólise anaeróbica. Vamos agora observar eventos importantes da glicólise anaeróbica. Já vimos que a glicose é metabolizada a piruvato, que é reduzido a lactato. A glicólise é uma via metabólica das mais básicas e surgiu muito cedo na evolução. Como foi mencionado, a Terra primitiva não tinha oxigênio e extrair energia da glicose nessas condições foi um feito extraordinário. Se observarmos a molécula de piruvato, o seu estado de oxidação é maior do que da glicose. Já o lactato tem estado de oxidação igual ao da glicose. A grande pergunta aqui é como a glicose pode ser oxidada a piruvato sem participação de oxigênio? Para responder a essa pergunta, vamos ver como a via glicolítica ocorre. Vamos ver a fase inicial, chamada de fase de investimento. A outra fase é conhecida como fase de pagamento. Lembremos que o principal objetivo da glicólise anaeróbica é produzir energia sob forma de ATP. Inicialmente, deve ocorrer a fosforilação da molécula de glicose, a glicose 6-fosfato. É interessante que isso ajuda a manter a glicose na célula, que é impermeável à glicose fosforilada. A fosforilação da glicose precisa de energia, então não ocorre pela adição de fosfato do meio, o chamado fosfato inorgânico. Assim, ocorre através do ATP formando o ADP. Vemos que o ATP tem muitas funções para processos não espontâneos, como aqui, na fosforilação da glicose. Observando a reação inversa, não é possível na célula ter produção de ATP através da fosforilação do ADP, utilizando-se o fosfato da glicose 6-fosfato, que tem energia bem menor que o fosfato do ATP.
Assim, a fosforilação da glicose por ATP é uma reação irreversível. Como veremos, a glicose 6-fosfato pode ter outros destinos além da via glicolítica, mas nessa via, a glicose 6-fosfato sofre uma isomerização, passando de aldose a cetose, formando a frutose 6-fosfato. Uma nova fosforilação ocorre, dessa vez no carbono 1, formando então a frutose 1,6-bifosfato. Pelo mesmo motivo da fosforilação da glicose, utiliza-se ATP em uma reação irreversível. Essa fase da glicólise é chamada de fase de envelhecimento pelo gasto de ATPs, 2, na adição de 2 fosfatos no carboidrato. A segunda fase da glicólise é chamada de fase de pagamento. A frutose 1,6-bifosfato sofre cisão a duas trioses fosforiladas muito parecidas entre si, uma cetose e uma aldose. Uma enzima faz a interconversão entre essas duas moléculas, e aí a via glicolítica segue a partir da aldose o gliceraldeído 3-fosfato. Tudo ocorre em dobro daqui para frente, já que uma molécula de glicose levou à produção de duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. É esse intermediário que sofre oxidação na via glicolítica. E a energia dessa oxidação leva à incorporação de um fosfato inorgânico da solução. Esse fosfato se torna de alta energia no produto 1,3-bifosfoglicerato, que é um ácido e, no caso, é capaz de gerar ATP. Nota-se que a oxidação de um grupo aldeído leva a grupo ácido carboxílico. Na reação mostrada, tem adição de fosfato à carboxila formada. A glicólise é uma via metabólica muito antiga evolutivamente, na já mencionada Terra primitiva. Nessa época, na atmosfera não existia o oxigênio, que é o agente oxidante utilizado na respiração celular e em processos de combustão. Assim, a célula teve que inventar o seu próprio oxigênio. O agente oxidante da via glicolítica é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD+. Moléculas desse tipo no metabolismo são chamadas de coenzimas, moléculas que atuam como enzimas em determinadas reações. O NAD tem como estrutura um ADP ligado à ribose e nicotinamida, parte da molécula que se reduz ou oxida conforme a reação. A nicotinamida é um derivado da vitamina B3, a niacina. As vitaminas são compostos orgânicos que precisamos utilizar, mas não conseguimos sintetizar. Assim, devem ser adquiridas na alimentação. Várias reações do metabolismo dependem de diferentes vitaminas. Voltando ao NAD+, ele promove oxidação, retirando hidrogênios, se tornando NADH. No citoplasma, a célula mantém sempre concentrações altas da forma oxidada para que o NAD possa atuar como oxidante. A glicólise, por exemplo, só ocorre se tiver níveis altos de NAD na forma oxidada. Portanto, seu consumo tem que ser prontamente reposto. Veremos que a consequência é que, no final da glicólise anaeróbica, a célula deve reduzir o produto piruvato a lactato às custas de NADH, regenerando a forma oxidada NAD+. Como mencionado, o 1,3-bifosfoglicerato tem um fosfato de alta energia, no caso, o fosfato ligado à carboxila, equivalente ao fosfato do ATP. Assim, ocorre a fosforilação do ADP em uma chamada fosforilação a nível de substrato. Essa reação é reversível. O produto 3-fosfoglicerato é isomerizado a 2-fosfoglicerato, sofrendo uma desidratação a fosfenolpiruvato, um composto de altíssima energia. Assim, na reação seguinte, ocorre síntese de outro ATP a partir de ADP, com formação de piruvato em uma reação irreversível na célula, a terceira reação irreversível da via glicolítica.
No total, tem-se 2 ATPs por molécula de gliceraldeído 3-fosfato, formando piruvato. Portanto, 4 ATPs são formados. Como foram utilizados 2 ATPs na primeira fase da glicólise, o saldo é de 2 ATPs. Na respiração, o piruvato é metabolizado na mitocôndria, gerando muita energia, assim como o NADH citoplasmático é reoxidado indiretamente nessa condição. Na glicólise anaeróbica, como já foi mencionado, o NAD+ consumido tem que ser reposto, senão a glicólise para. Isso é feito através da redução do piruvato a lactato, que tem que ser então exportado da célula, indo para o fígado, que pode regenerar o lactato à glicose. A glicose, como vimos, é metabolizada na via glicolítica piruvato, com produção líquida de 2 ATPs. E no caso da glicólise anaeróbica, a coenzima NADH tem que ser reoxidada. E isso é feito através da redução do piruvato a lactato. O lactato é um produto final que deve ser exportado da célula, sendo captado pelo fígado, que sintetiza nova glicólise através de uma via metabólica que retorna o lactato à glicose, a gliconeogênese. Grande parte dessa via, a partir do lactato, você já conhece, pois a maioria das reações da via glicolítica é reversível e, portanto, todas essas reações são utilizadas. Porém, vimos que na via glicolítica ocorrem 3 reações irreversíveis. Assim, nessas etapas, outro caminho deve ser utilizado na gliconeogênese, e isso veremos em nova aula. Quais seriam os melhores pontos para a regulação da glicólise? Entende-se como regulação de uma via metabólica a inibição ou ativação de enzimas participantes que alteram a atividade da mesma. Essas enzimas podem ser das reações reversíveis. Se assim ocorresse, tanto a glicólise quanto a volta, a gliconeogênese, seriam estimuladas ou inibidas ao mesmo tempo, não havendo a regulação. Assim, apenas nos pontos irreversíveis as enzimas devem estar suscetíveis à regulação, pois atinge apenas a glicólise. Note que o estudo de toda a via glicolítica desta aula reúne muitos conceitos gerais que certamente aparecem em todo o metabolismo. Assim, a compreensão da via glicolítica ajuda muito a entender as outras vias metabólicas, tanto na lógica das vias, como nos aspectos fisiológicos relacionados às mesmas.